Vamos ler a palavra do Senhor. Abramos nossas Bíblias, por gentileza, no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. O primeiro tema dessa conferência é as 70 semanas proféticas de Daniel. As 70 semanas proféticas de Daniel. Preste bem atenção. Daniel capítulo 9. Por gentileza, quem achou, diga amém. Muito bem. Vire-se para o seu irmão aí do lado agora. Achou? Achou? Amém? Vire para o irmão que está mais próximo de você, ou à direita ou à esquerda. Diz para ele assim: meu irmão, diga bem forte, meu irmão, a capacidade natural da mente humana não funciona no reino das coisas espirituais. Presta atenção. Ninguém aqui é formado em Bíblia. Nós vamos estar usando a palavra do Senhor. Vamos estar usando esse poço maravilhoso que é a Bíblia. Porque, irmãos, a perspectiva visual da Bíblia é sempre o futuro. Guarde isso no seu espírito. A perspectiva visual da Bíblia é sempre o futuro. A Bíblia está com o olhar voltado para frente. Ela olha para frente. É isso que nós vamos começar a estudar agora. E eu não poderia começar essa conferência sem ler, sem começar sobre essa profecia maravilhosa de Daniel. Vamos estar lendo, irmãos, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 9, versículo 20 em diante, diz assim: estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, ou seja, às 3 horas da tarde. E ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Atenção. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Que ordem? Daqui a pouco nós vamos saber. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar. Primeiro, presta atenção, irmãos, são 6 alvos de regeneração aí. 6 alvos. Primeiro, para cessar a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. Terceiro, para expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. E sexto, para ungir o Santíssimo. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com a inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E o versículo 27 para terminar, diz assim: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação
o que está determinado será derramado sobre o assolador. Podeis assentar. Muito obrigado. Irmãos, vamos entender uma coisa. Preste atenção. O que é profecia? Olhe para mim agora. Fica aí com a sua Bíblia aberta no livro do profeta Daniel. O que é profecia? Profecia é a história escrita antes de acontecer. O que é profecia? É a maneira como Deus nos fala o que acontecerá no futuro. Ela envolve a predição de eventos futuros. Muitas delas já se cumpriram em detalhes específicos. Muitas outras se cumprirão no futuro. Elas compreendem as profecias dos últimos dias, as quais pertencem ao estudo da escatologia, do escrato do grego moderno, ou seja, o tratado das últimas coisas. E eu quero usar nessa conferência, atenção, eu quero usar nessa conferência uma Bíblia que eu acho, na minha opinião, eu tenho várias Bíblias, muitas Bíblias na minha casa, mas eu quero usar nessa conferência a Bíblia de estudo profético, que tem como editor principal, escute bem, que tem como editor principal o Dr. Tim LaHaye. Escute. Um dos autores mais populares dos Estados Unidos, com mais de 40 livros escritos sobre uma variedade de assuntos, incluindo vida familiar, temperamento, humanismo secular e profecias bíblicas. O trabalho mais recente do professor Tim LaHaye está em todas as locadoras seculares e evangélicas da nossa nação. É a série de conferências em um filme, em 4 volumes, chamado Deixados para Trás. Passe na locadora mais próxima da sua casa. Pode ser evangélica ou não. E pega o primeiro volume em filme, chamado Deixados para Trás. É uma série que tem sido usada por Deus para levar milhões e milhões de pessoas ao Evangelho. Fantástico, doutor Tim LaHaye. Eu não posso também deixar de citar os outros 3 editores dessa Bíblia. Estou fazendo uma propaganda dela. Ninguém me mandou, não estou ganhando nada com isso. Mas é a melhor Bíblia de escatologia que se tem notícia hoje no Brasil. Também editou essa Bíblia o doutor Reverendo Edgar Whitson, que é catedrático de religião e deão do Instituto Bíblico em Divindade da Igreja Batista em Virgínia, dos Estados Unidos. Olha onde nós vamos entrar. Também o Dr. Thomas Eisen, diretor do Seminário Teológico de Dallas e diretor executivo do Centro de Pesquisa do Pré-Tribulacionismo do Texas. Ele escreveu vários livros, entre eles um famoso, que ainda não chegou no prelo português. Ele está ainda em espanhol, que é Quando a Trombeta Tocar. Grande livro. Estudei esse livro até ele rasgar. E o último editor dessa Bíblia é o James Camps. É doutor em ministério, diretor do Seminário Batista no estado da Louisiana, e doutor em profecia do Seminário Batista da Virgínia. E essa Bíblia que eu tenho aqui, que eu vou usar, é aquela Bíblia de Almeida Corrigida Fiel. Muito bem. Então já falei onde que nós vamos, qual documento que nós vamos basear a nossa conferência aqui. Bom, o que é a profecia? Profecia, irmãos, é como um mapa rodoviário de Deus, nos mostrando para onde a história se dirige. Eu vou repetir. Profecia é como um mapa rodoviário de Deus, mostrando para onde a história se dirige. As predições da Bíblia requerem cumprimento literal e específico que assegure serem tais profecias verdadeiramente de Deus. Agora atenção. A chave para a interpretação da profecia bíblica está em discernir o que é literal e o que é simbólico. Portanto, a melhor maneira de evitar confusão
no estudo da escritura profética é seguir 3 diretrizes. Sabe por que eu estou falando isso? Porque de janela eu tenho o quê? 28 anos. Estudando as profecias, vai para 20. O que eu já ouvi de aberrações teológicas nesse Brasil, que compromete as escrituras e quem está ouvindo, é uma coisa tremenda. Balelas e balelas. Nós sabemos que tem várias escolas e pensamentos teológicos. No decorrer dessa conferência, vocês vão descobrir qual que é a minha. Qual que é de 70% daqueles escatólogos que andam pelo Brasil e pelo mundo. Eu estudei todas elas. Escuta. Nós temos 3 diretrizes. A primeira, interprete a profecia literalmente, sempre quando for possível. Guarde isso no seu espírito. Interprete as profecias literalmente, sempre quando for possível. Irmãos, Deus tensionava dizer o que disse, e disse o que tensionava dizer, quando inspirou homens da parte de Deus, para falar inspirada pelo Espírito Santo e escrever a Bíblia. Deus não brincou com a simbologia. Segundo lugar, profecias que dizem respeito a Israel e a igreja não devem ser transpostas, confundidas. Quantos pregadores, professores, estudam 1 ou 2 livros e vem aqui para essa tribuna santa e acha que já sabe de escatologia e sai aplicando veneno à torta e à direito, porque confunde as profecias no que diz respeito a Israel e confunde as profecias no que diz respeito à igreja. Eu estou sinalizando algumas coisas simples para vocês. Um exemplo aqui, vamos lá. O castigo do período da grande tribulação nada tem a ver com a igreja, e sim para Israel e os ímpios gentílicos. Os ímpios gentios. A grande tribulação não foi desenhada, arquitetada no coração de Deus para a igreja, porque a igreja não passará 1 segundo sequer pela grande tribulação. 1 segundo sequer. Bom, vocês já descobriram que eu sou pré-tribulacionista. Tive vários debates. Um deles ficou famoso aqui em Belo Horizonte, no Instituto Isabella Henry. Quando estava lá, eu tinha uma afinidade com ele. Hoje eu oro por ele, não tem tanta afinidade. Pastor Caio Fábio Júnior, que hoje pastoreia em Brasília. Homem de Deus. Homem de Deus. Eu vou repetir, homem de Deus. E nós tivemos um debate no Isabella Henry, que todo mundo sabe que ele é um amilenista convicto. Mas foi um debate gostoso, diplomático, de alto nível. E eu fiquei feliz que no lançamento do livro dele, uma autobiografia de Caio Fábio, ele me cumprimentou e disse: olha, você me persuadiu. Eu fiquei feliz. Não é eu que cheguei a persuadir, é a palavra do Senhor. Então nós não devemos confundir essas questões. Muito cuidado com essas questões. Terceiro lugar, não ignorar a divisão dispensacional da humanidade. O que é uma divisão dispensacional da humanidade? Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 32, ele diz assim: não vos tornei causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, e nem a igreja de Deus. Então nós vamos encontrar uma divisão dispensacional com 3 povos. Primeiro, judeus. Segundo, gregos. Terceiro, igreja de Deus. Quem são os judeus? Todos aqueles descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, os filhos da promessa.
que Moisés escrevera em 17 de Gênesis, no capítulo 20, quando Deus deu o pacto, o culto, as alianças para Isaque, e deu a gordura da terra para Ismael, que é o pai das nações árabes, e que detém 1/3 da jazida de petróleo no mundo. Deus deu a aliança e o culto para Isaque, mas para Ismael, ele deu 12 príncipes, Iêmen do norte, do sul, Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Líbia. Para eles Deus deu a gordura da terra, para Israel deu o culto, as promessas, o templo, as leis de Moisés. Então ouça-me agora. Essa briga, nós não temos nada a ver com ela. É briga de irmãos por parte de pai. Abraão com Agar gera Ismael. É briga de irmãos. Abraão com Sara nasce Isaque. Então quem são os judeus? Descendente de Abraão, que nem judeu era. O Abraão foi judeu. Segundo lugar, os gregos, chamado de nações, chamado de estrangeiros, chamado de gentios, que a igreja primitiva custou aceitar. Eles da comunidade que queria para o céu, ele era lavado no mesmo sangue de Jesus. Paulo teve que repreender aquele pessoal, porque não aceitava os gregos. E Pedro também teve que admoestar aquele pessoal. Terceiro lugar, a igreja. Aí eu pergunto a vocês, o que é a igreja? A igreja são judeus e gentios convertidos ao cristianismo. Tem judeus crentes? Tem, eu conheço vários. Então o que é a igreja? Judeus e gentios convertidos ao cristianismo. Então veja bem, a Bíblia ela tem esses 3 povos, que é uma divisão dispensacional. Judeus, gentios e a igreja. A partir desse momento, nós vamos estar aqui passeando na palavra do Senhor e vamos passar por esses 3 povos sempre que eu estiver lendo aqui. Agora vamos lá. Vamos agora à primeira profecia. A profecia de Daniel. Irmãos, eu quero que você preste bem atenção. Fique com a Bíblia aberta. Preste bem atenção. A profecia de Daniel, na minha opinião, é a profecia que abre toda a escatologia bíblica. Daniel não escreveu para a igreja. Daniel não escreveu para os gregos. Daniel escrevera para os judeus. Quem era Daniel? Um rapazinho, tinha mais ou menos 15 anos. Quando Jerusalém foi invadida por causa dos pecados de toda aquela nação, onde o rei era Zedequias, que zombava de Jeremias, que abusava dos profetas, que fazia chacotas com as profecias. E a Bíblia diz que Zedequias fez o que era mal diante de Deus. Deus então castigou a nação de Israel e fez com que Babilônia entrasse em Israel e levasse para o cativeiro homens. Ficaram ali os pobres e os velhos. No meio desse pessoal todo foi um jovem de 15 anos chamado Daniel. Daniel foi para o cativeiro na Babilônia. E olha, pode-se considerar o livro de Daniel o Apocalipse da antiga aliança. Enquanto o Apocalipse da nova aliança é a revelação para todos os povos, o livro de Daniel é a revelação para os judeus. Olha, Daniel tem 12 capítulos, de 1 a 6, fala sobre a história, de 7 a 12, fala sobre as profecias. Olha que coisa linda, irmãos. Olha aqui, 48 profecias distintas aparecem no livro de Daniel, de um total de 357 versículos, 162 faz alusão direta a alguma profecia. Ou seja, o livro de Daniel tem 45% de profecia. De profecia. Agora, interessante. Olha para mim. Daniel quer dizer, Deus é minha justiça. Na Bíblia encontramos a existência de grandes nomes. Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Esté, Ruth.
Nós encontramos homens como Isaac, José. Mas escute que eu vou falar com vocês. Mas Deus resolveu dar testemunho pessoal de 3 grandes homens na Bíblia. Quais? Primeiro foi, presta atenção, Noé. Segundo foi Jó. E Deus falou e deu testemunho de um outro, Daniel. Vou repetir. Dos grandes nomes da Bíblia, os ícones da Bíblia, Deus resolveu dar testemunho de 3 homens. Noé, Jó e Daniel. Atenção. Esses 3 homens tinham alguma coisa em comum. Por exemplo, Noé viu a destruição da sociedade. Segundo, Jó viu a destruição da família. Terceiro, Daniel viu a destruição da religião. Olha, irmãos, esses 3 homens tinham intimidade com Deus, mas o grande segredo de Daniel era que em sua casa tinham janelas abertas para o lado de Jerusalém. Jerusalém não saía da cabeça de Daniel. E 3 vezes ao dia, Daniel colocava-se de joelho, com as janelas abertas, e orava, olhando em direção a Jerusalém. Daniel era um tremendo leitor de Jeremias. E ele sabia que Jeremias era um contemporâneo, e ele lia as profecias de Jeremias, e Jeremias profetizara que aquele cativeiro duraria somente 70 anos. E no final de 70 anos, Daniel começou a intensificar mais a sua oração. Ele orava mais. Irmãos, aquele rapaz tão novo, vai para a Babilônia e começa a ter intimidade com Deus de longe. Ele olhava para a banda de Jerusalém e chorava. Que carga pesada Deus colocou nos ombros daquele rapaz. Várias revelações escriturísticas, vários símbolos de bode, de estátua na cabeça e na mente daquele rapaz. Uma delas, ele chegou a adoecer. Foi quando Deus lhe dera uma revelação do bode. Foi tão pesado para ele que a Bíblia diz que ele adoeceu. Porque a carga era pesada. Mas tem uma coisa, Daniel orava de janelas abertas. Porque Daniel tinha aversão à escuridão. Daniel tinha aversão ao mofo. Daniel tinha aversão, irmãos, a coisas obscuras. Então janelas abertas para Jerusalém. Ele chorava. Ele tinha quase 80 anos agora. Ele fez uma oração que, na minha opinião, de pregador da palavra, de profeta dessa palavra escrita, foi uma das maiores orações que eu já pude contemplar na Bíblia. É todo o capítulo 9. Ele começa a trazer a responsabilidade para ele mesmo, de Senhor, perdoa o meu pecado. Quem pecou não era ele tinha 15 anos. Quem pecou foi Zedequias, quem pecou foi a nação. Mas ele traz para si a responsabilidade e começa falando, meu povo pecou, o teu povo pecou. Irmãos, Daniel começou a chorar copiosamente. E atenção, apareceu para ele o anjo Gabriel. Nós temos na ordem de grandeza quatro hierarquia angelical. A primeira são os anjos. Nós conhecemos um anjo famoso, que é Gabriel. Anjo de boas mensagens. Anjo de boas novas. A terceira ordem de anjos são os arcanjos. E conhecemos um que é Miguel, o protetor de Israel. Eu vou falar sobre ele na terceira palestra, que eu vou falar quem é Miguel. Quarto são os querubins que montam guarda na sala do trono. Querubins, anjos de guarda. Quarto são os serafins, que são anjos abrasadores, que ficam ao lado do trono
e canta 24 horas do dia, porque eles não podem parar, porque eles morrem. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Kadosh, Kadosh, Kadosh. As vozes dos serafins se encontram, a reverberação de vozes na vertical, e mexe com o trono, e mexe com a carruagem de Deus, de Ezequiel, e chega até a terra. Mas eu não estou falando dos serafins, eu vou deixar isso para depois. Estou falando de Gabriel. Gabriel chega para ele, Daniel, Daniel, a ordem de Deus chegou. Gabriel, a ordem de Deus chegou, dizia Gabriel. Qual foi a ordem? Olha, irmãos, que coisa mais linda. E Gabriel sendo um anjo de boas mensagens. Gabriel sendo um anjo, aquele que leva boas mensagens. E o que diz a palavra do Senhor? Diz assim, olha, no princípio das tuas súplicas. Olha que coisa mais linda. Eu costumo dizer, pastor Daniel, do seu xará Daniel, que eu me sinto indigno quando eu suplico. Eu sinto que eu sou indigno quando eu ajoelho aos pés de Jesus e começo a falar: Deus, perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões e consome com as minhas iniquidades. O homem só cresce quando ele ajoelha. O homem só enxerga a santidade de Deus e a dignidade de Deus quando ele coloca o joelho no pó. E Daniel fazia isso 3 vezes ao dia, com a janela aberta, com o olhar para Jerusalém, porque ele amava a terra natal. E o que o anjo falou para ele? No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Eu vim declarar para você, porque você é muito amado. Agora tem uma coisa, entende a visão agora. Ele já tinha o quê? Quase 80 anos. Porque o cativeiro era 70, já estava no final do cativeiro. Jeremias já tinha sido deportado, Ezequiel já tinha sido deportado. Estavam então os 3 profetas, Daniel, Ezequiel e Jeremias era o mais velho. Ele tinha lido Jeremias, ele falou: opa, a revelação de Jeremias chegou a mim. Então entenda, o que diz, o anjo diz para ele? Olha, aqui olha, vem cá. 70 semanas. Irmãos, tira essa palavra semanas e coloca 70 semanas de anos. Ou 490 anos. Você pode riscar a sua Bíblia, não é pecado. E colocar assim, olha, 490 anos. Eles estão determinados sobre o teu povo. Porque aqui fala semana de anos. Cada semana é 7 anos. 70 vezes 7, 490. Ou seja, 490 anos. Porque aqui fala semana de anos. É o Shabuá do hebraico, ou Shavuá, no hebraísmo mais antigo, Shavuá, semana de anos. E Moisés falou muito isso em Levítico, sobre a questão dos anos. 70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Atenção, mas olha as condicionantes. Eu estava pregando sobre isso essa semana. Em cada promessa, e a Bíblia fala de promessa imediata, de promessa com tempo, de promessa de pouco tempo, e promessa com longo tempo. 4 tipos de promessas tem a palavra. Essa promessa aqui tinha que ter 6 condicionantes, que nós chamamos na teologia de 6 alvos da regeneração, que tinha que acontecer nos 490 anos. O que diz a palavra de Deus? 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para primeiro, cessar a transgressão. Quem fez cessar a transgressão do povo de Israel? Quem? O primeiro alvo da regeneração foi cessar a transgressão e dará à luz um filho. E chamar seu nome Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. O primeiro alvo da regeneração era exatamente a extinção da transgressão, e só Jesus poderia extinguir as transgressões de Israel. Segundo lugar, diz a palavra do Senhor, para dar fim aos pecados.
O escritor aos Hebreus foi muito feliz quando ele disse que Jesus, sendo sacerdote, deu fim a todos os pecados daqueles que a ele se aproximaram no passado. Terceiro lugar, fazer expiação das iniquidades. O outro escritor, o mesmo escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 2 e 17, fala sobre esse sacerdote que estava fazendo expiação pelos nossos pecados. Quarto, trazer justiça eterna. Só Jesus poderia trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão profética. Aí vamos para João, ou Mateus, lá no Evangelho segundo São Mateus 11, 13, diz que as profecias duraram até João. Sim, em Atos fala que estendeu até um diácono e um evangelista, que é chamado Ágapo. Depois, não houve mais profecia oficial. Hoje, olha bem, um pouquinho de pneumatologia para vocês. Hoje, não é correto dizer, a irmã é uma profeta ou uma profetisa de Deus. E há igrejas, pastor Daniel, que tem até os profetas oficiais, que só fala, e muitas vezes usa até o púlpito para falar. Escute, irmãos. Essa profecia de Daniel fez cessar as profecias oficiais. Inaugurou-se o dom de profecia. E o dom de profecia não lhe dá o ofício de profeta. É um dom. É um dom. A irmã pode profetizar, o irmão pode profetizar, porque a igreja tem que ter profecia. Profecia para edificar, profecia para exortar, profecia para consolar. A profecia tem que ter na igreja, senão a igreja se corrompe. Mas não vai dizer que a irmã é uma profeta oficial, porque a profecia a oficial durou até João. Sabe quem são os profetas hoje? Aqueles que pregam uma palavra. Que pregue a Bíblia. Você é um pregador da palavra. Eu te declaro, tu és um profeta de Deus. Mas não como Balaque, não como Balaão, porque essa profecia fez cessar essa coisa oficial da igreja. Olha, irmãos, não sei se o pastor Daniel sabe, vocês sabem. Muitas vezes nós rotulamos, a irmã é a profeta, a profetisa de Deus. E o dia que aquela irmã não tiver inspiração? Já aconteceu muitas vezes, principalmente na minha igreja, as casamenteiras, as revelações. Mas ela tem, porque o pastor falou que ela é profeta. Essa profecia fez selar, irmãos. Fez acabar com esse negócio da profecia oficial, paga. O cara falava assim, vai morrer, e morria no Velho Testamento. Vem maldição, e vinha maldição. Agora não. Agora tem o dom de profecia. Olha o que diz a palavra do Senhor. E para ungir o Santíssimo. Aí vem Isaías 61 e 11. Que o Senhor me ungiu para dar vista aos cegos. Olha que coisa linda. E continua a palavra dizendo o seguinte, olha. Sabe, entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Irmãos, presta atenção. Se cada semana é 7 anos, quanto que dá 7 semanas? 49 anos. 7 vezes 7, 49 anos. Então, 7 semanas. Quando começou as profecias das 70 semanas de Daniel? Veja, quando começou? Atenção. Começou exatamente quando Deus chamou, eu considero um príncipe de Deus. Olha, se você não tem o costume de ler a Bíblia, faça isso, meu irmão. Leia a história de Neemias. O cara era bom. Eu tiro o chapéu para Neemias. Foi na mesma leva de Daniel, deportado como escravo para a Babilônia. Mas tem uma coisa, Neemias era um copeiro que foi promovido, porque todo rei, ou da Pérsia, ou depois aquele caldeu, que comia alguma coisa, primeiro comia Neemias. Neemias era o provador de alimento de todos os reis. Neemias era responsável de ninguém envenenar o rei. Ganhou confiança da monarquia, e Neemias
ele era da casa do rei. O mesmo Deus que tocou em Daniel para orar para Jerusalém, foi o mesmo Deus que tocou em Neemias, quando ele estava na sala de banquete, provando todos os alimentos para o rei não sair envenenado. Ele suplica ao rei: rei, já que estamos aqui, vou parafrasear, já que estamos nessa reunião, o senhor poderia me conceder alguns dias para me voltar à minha terra natal? Para que você quer, Neemias? Você vai prometer que você vai voltar? Olha o carinho que o rei tinha com ele na Babilônia. Você vai prometer que você vai voltar? Eu estou falando isso com você, Neemias, perto da minha esposa. Ela é testemunha. Sim, rei. Eu vou para Jerusalém, levantar os muros e a cidade. Dele era compatriota Esdras. Esdras também foi, porque Esdras estava ao lado de Neemias, e Neemias foi. Sofreu perseguições, calúnia e difamações, mas cumpriu-se a profecia de Daniel. O ano para restaurar estava chegando. 70 anos estava terminando. Vai, Neemias. Vai levantar os meus muros. Vai levantar a minha santa cidade, destruída pelos pecados das nações. Neemias poderia ser um refugiado, que teve uma liberdade condicional, mas voltou à casa do rei. Ele foi, colocou os homens para trabalhar e disse: eu vou voltar. Fica o empreiteiro, fica o engenheiro, fica o servente, fica o homem, as mulheres. Eu volto para o rei. Mas chega no rei, ele fala com o rei: olha, eu vou ter que voltar porque eu sofri uma oposição. Eu vou terminar e voltar. A profecia começou 7 anos, ou 49 anos. Diz a palavra do Senhor. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, o Messias, o príncipe haverá 7 semanas. E depois, 62 semanas. As ruas e os muros se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas. Irmãos, primeiro é 7 semanas. 7 semanas para começar a reedificar Jerusalém. 49 anos. Depois, nós vamos ter aí mais 62 semanas. Se você multiplicar 62 semanas por 7 anos, você vai encontrar 434 anos. Atenção. Olha a matemática de Deus. Olha a matemática profética. Se você somar 49 anos, que foi da ordem para restaurar e edificar a cidade dos muros de Jerusalém, e mais 62 semanas, que dá 430 anos, que foi o período de perdão, de remissão, de toda aquela provação de Deus para com Israel, e foi tempos dificultosos, mais 430 anos, 434 anos, mais 49 anos, dá um total de quanto? 483 anos. Ou seja, 7 semanas, 49 anos. 62 semanas, 434 anos. Soma-se 434 mais 49, 483. Pergunta-se a igreja. Olha para mim. Se são 490 anos, já se cumpriu. Olha, estou falando de coisas passadas. Já se cumpriu da profecia do anjo Gabriel a Daniel, 483 anos, quanto está faltando? Fala, pode falar bem alto. São 490 anos toda a profecia. Já se cumpriu 483 anos. Está faltando quantos anos? Repete. Mais alto. Mais uma vez. Aí agora eu vou perguntar a vocês. E esses 7 anos, já se cumpriram? Não. Aí que entra a escatologia. Daniel não escreveu para a igreja, mas Daniel, na profecia dele, aconteceu um fato interessante. Sabe qual foi? Esses 430 anos, começou na ordem para restaurar Jerusalém, até o Messias ser tirado, crucificado. A contagem de anos era interessante, né? Porque nós temos 2 calendários. O calendário gregoriano, que foi aquele Júlio César, que foi na onda de um sábio, e colocou os 4 anos bissexto, e que atrapalhou o trem tudo, porque acrescentou 24 segundos, e aquele de 400 e 400 anos, complicava a vida de todo mundo. Aí vem Gregório IV, e consertou a coisa, o ano ficou de 365 dias. Mas o ano profético, irmão, o ano bíblico não é 365 dias, é 360.
Você nunca pode fazer a conta na Bíblia do calendário gregoriano, senão você vai cair do cavalo. A sua matemática não vai funcionar. Então você tem que fazer a conta de 360 dias ao ano. Um mês da Bíblia é 30 dias. A Bíblia não tem fevereiro de 28 e nem outubro de 31. A Bíblia tem 12 meses de 30. Dá 360 dias. Isso eu vou discutir na outra parte da conferência, que eu vou falar sobre as datas certinhas para vocês. Então, atenção. Falta aqui 7 anos. E atenção, olha para mim. A coisa mais linda agora, mais importante. Da ordem para edificar Jerusalém, até a entrada de Jesus, triunfal, em cima de um jumentinho, foram 483 anos. Certinho. Aquela entrada triunfal de Jesus bateu os 483 anos. Aí o Messias é tirado. E quando Jesus estava na cruz, Israel cometeu o pior pecado. Que caia sobre nós. O sangue desse homem. E também que caia sobre os nossos filhos e a nossa família. Irmãos, olhe para mim que eu vou terminar essa primeira fase. Deus tem Israel como seu relógio. Israel é o relógio de Deus. A igreja é o freio. Eu vou te explicar isso. Talvez hoje não. Na outra parte. Israel é o relógio de Deus. E quando Israel rejeitou Deus, Deus mandou o Filho. Rejeitou o Filho, Deus mandou o Espírito Santo. Em Atos diz que eles rejeitaram o Espírito de Deus. Ou seja, chega. Para com isso, Israel. Parou-se o relógio. Deus não avançou mais um segundo sequer. Parou nos 483 anos. Deus então mandou um castigo sobre Israel. E sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim lá em Daniel. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que adivinha, que povo é esse? Sabe que povo é esse? É o povo romano, soldado sanguinário. Pior do que esse filme aí, a tropa de elite, aquela turma de elite, como é que chama? O BOP, né? É BOP mesmo? Os caras tinham mais desejo de matar do que o BOP. Os caras tinham mais desejo de matar do que esse, me chama aí, o Daniel falou aqui no início, Al-Qaeda. O povo do príncipe, quem era o povo? Soldado romano. O general Tito falou, gente, vocês vão invadir Jerusalém, aquele povo está muito rebelde, olha Deus parando o relógio. Mas tem uma coisa, salva-se os velhos, salva-se as crianças, não defama o templo e não entra dentro do templo. Só que os soldados romanos chegaram, irmãos, a história diz que eles entraram em Jerusalém, os velhos refugiaram dentro do templo, as crianças. A história diz que no ano 70 dessa era, aquele povo do príncipe que havia de vir, o príncipe não é Jesus não, é o anticristo. Aquele povo, os soldados entraram e diz a história que 24 horas dias, o sangue jorrava naquelas escadas, porque eles mataram as crianças e os velhos. E destruiu o santuário de Deus, no ano 70. Olha o castigo, porque Deus parou o relógio. Deus falou, agora eu vou tratar com vocês. Parou o relógio. E sabe qual foi a última investida do povo judeu? Foi na fortaleza chamada Massada. Eles refugiaram lá, achando que o povo do príncipe que estava chegando, não iria lá. Mas aquele povo forte inventou aquela arma chamada catapulta, e eles mandaram aquelas pedras cheias de fogo, e os judeus suicidaram, e muitos morreram, no ano 100. Aí aconteceu a diáspora, a dispersão de todo o povo judeu em terras alheias. Deixaram de Dan até Berseba, 84 mil metros quadrados para trás, menor do que o estado do Sergipe, no Brasil, era a terra que Deus tinha prometido àquele povo, lá no capítulo 17 e 20 de Gênesis. Sabe o que aconteceu? Eles deixaram disperso. Atenção, naquele momento que Deus para o relógio para Israel, inaugurou-se o tempo dos gentios. Quase 2000 anos, o relógio de Deus está parado para Israel. Quase 2000 anos, o relógio de Deus está parado para Israel. Inaugurou-se o tempo dos gentios. E Paulo, ele escreve aos romanos o seguinte, cuidado, não fica vangloriando, por causa dos ramos que foram quebrados.
Porque tem muito crente assim que bate em Israel. Eu tenho dó de crente que bate em Israel. Irmãos, eu amo o povo de Israel. Eu amo o povo de Israel. Eu quero o povo de Israel do meu lado. Eu quero o israelita do meu lado. Eu amo o povo de Israel. Eu vou repetir para vocês. Eu amo Israel. Por que os Estados Unidos é a maior nação bélica e tem o maior capitalismo do mundo? E é o país mais evangélico do mundo. Porque debaixo das asas dos americanos está a nação israelita. E Deus está nesse negócio. Onde está aqueles que apontaram o dedo sujo para Israel? Está escrito: ai daquele que amaldiçoar Israel. Irmão, mas esse povo é louco. Louco o quê? Deixa Deus tratar com eles. O relógio de Deus está parado para eles. A grande tribulação foi desenhada para eles. Mas tem uma coisa, Paulo falou assim, que nós somos zambujeiro, fruta que não prestava. Fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus. Porque os ramos foram quebrados pela desobediência de Israel. Nós estamos aqui sentados e cultuando a Deus. Porque a salvação era para eles. Leia todo o capítulo 11 de Romanos, que Paulo vai dar uma lição naqueles que ficam criticando Israel. E nós brasileiros, eu vou terminar, irmãos, nós somos abençoados por Deus, porque em 1949, quando essa nação voltou a ter o direito de ter um diploma, de ter uma cidadania, de pisar no próprio chão. Em 1949, o doutor Oswaldo Aranha, um brasileiro que era secretário da OTAN, que Deus colocou uma caneta na mão dele, ele assinou volta a Israel. Em toda a sinagoga tradicional dos judeus, tem um cantinho chamado Cantinho Oswaldo Aranha. Nós somos abençoados, porque Oswaldo abençoou Israel. É um filho que rebelou. Atenção, Deus parou o relógio. E sabe quando Deus vai movimentar esse relógio? Atenção, olha o que eu falei lá atrás. A divisão dispensacional. Israel, gentios e igreja. Israel, gregos e igreja. Israel, os filhos de Abraão. Grego, nações estrangeiras. Igreja, judeus e gentios convertidos ao cristianismo. E atenção, sabe quando Deus vai começar a última semana de Daniel? Sabe quando? Sabe quando? Sabe quando? Atenção, igreja também é judeus convertidos. Sabe quando? Sabe quando? Eu vou te explicar para vocês para terminar. Sabe quando? Está aqui, ó. Sabe quando que Deus vai movimentar o relógio de Deus outra vez? Está paradinho, irmãos. Israel, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Tem que agradecer muito a Deus, viu? Por ter voltado, tranquilinhos, está lá quietinhos, faz mal para ninguém. Fez até um muro lá agora. Muro bem alto. Tá lá, vou lá com o pastor Daniel e Maia agora outra vez. Se Deus quiser, né, pastor Daniel? Está lá outra vez para louvar o Senhor. Olha o que diz Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Olha para mim. O relógio de Deus vai começar a contagem regressiva para Israel. No exato momento que acontecer o arrebatamento da igreja. Vamos ver se a mente está boa. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, primeiro, alarido, segundo, voz de arcanjo, terceiro, trombeta de Deus, alarido, um grande brado, para quem? Para os vivos em Cristo, a igreja, você e eu, voz de arcanjo, para os salvos, os remanescentes, os salvos, aqueles judeus que aceitaram Jesus como Salvador, eu conheço milhares ou centenas, trombeta de Deus para os mortos em Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados
ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo completa dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Atenção, o relógio de Deus começa a contagem regressiva quando a igreja do Senhor sair na hora do arrebatamento. E atenção, irmãos, e atenção, a volta de Jesus, ela tem dois adventos. Primeiro, arrebatamento de crente, ressurreição de mortos em Cristo. Segundo, revelação. 7 anos após o arrebatamento é que vem a revelação. Diz o livro do Apocalipse, e todo olho verá. Que, quando vai ser isso? Isso vai ser 7 anos depois do arrebatamento. Sabe por quê? Atenção, irmãos. Olha para mim que você vai aprender uma coisa. Na hora do arrebatamento da igreja, quando o seu nome for chamado, o barulho será inaudível para outros qualquer. Só a igreja vai ouvir a voz do Senhor. O arrebatamento será invisível. Cuidado, que tem um livro aí, e tem um disco aí, que traz a última trombeta, que mistura arrebatamento com revelação. Arrebatamento é inaudível e invisível. Revelação é 7 anos depois, que ele vem montado no cavalo branco, na sua coxa direita, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e assim profetizou Judas. O 7º depois de Noé, o 7º depois de Enoque, sim, que ele virá com seus santos. E você pode pegar o versículo 14 de Judas, que nunca você vai encontrar a palavra anjos. Ali fala santos. E atenção, o arrebatamento da igreja será invisível e inaudível. Ninguém vai ouvir o clamor de Deus, a trombeta de Deus, nem a voz de Deus. É por isso que o mundo vai ficar todo confuso. Compre, adquira, vai na primeira locadora e pega esse livro do doutor Tirahai, Ficados para Trás, que vocês vão ter uma visão. O que é o arrebatamento da igreja? Noticiário do jornal, sumiu fulano, cicrano. Atenção, irmãos, o relógio de Deus começa a girar para Israel. Depois que a igreja for arrebatada, aí é assunto para o próximo estudo. Nós vamos então ficar na parte de baixo, do versículo 27, de 9 de Daniel. Um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo. 7 anos, dividido em 2. Começa aqui na terra a grande tribulação, enquanto a igreja, atenção, que não passará pela grande tribulação, será arrebatada. E atenção, no céu, nos ares. E atenção, hein? O arrebatamento da igreja não é na terra não. Paulo falou que é nos ares. Nos ares. Para nenhum vagabundo sem Deus ver o que vai acontecer com a igreja. Isso é privilégio para santos. Para santos. Ninguém vai ver você ser arrebatado. O encontro será nos ares. E atenção, a igreja chega. Olha que coisa linda, eu vou falar no próximo estudo. A igreja chega no chamado átrio, comitê de recepção. Aleluia. Onde Jesus vai levar a igreja e apresentar o Pai. Pai, eis aqui a igreja que eu comprei com meu sangue. E atenção, Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei, olha Jesus falando, que assente comigo no meu trono, porque assim como eu venci, e assentei com meu Pai, no seu trono. 3:21, ao que vencer, está falando para você, ao que vencer, lutas, tentações, pecado, aqui na igreja, em santidade de vida. Como Paulo escrever aqui, da santificação integral, espiritual e corpo. O mesmo Deus de paz os santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Irmão, você será arrebatado e você vai sentar no trono do Filho. É bíblico, ao que vencer, lhe concederei que esteja comigo no meu trono, porque assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono, e quando ele está sentado com o Pai no trono, ele fala, filho,
Está na hora, vai buscar o meu povo. Ele vem buscar a igreja e senta aqui e a igreja em volta. É o comitê de recepção, vou falar no próximo estudo. Depois tem o tribunal de Cristo para julgar obras e não pecados, porque o seu pecado já foi julgado no tribunal do Calvário. E depois as bodas do cordeiro, o ratunado grego. Mas aqui embaixo, meu Deus, eu quero que você venha na quarta-feira e traga uma pessoa que não é crente, ou alguém da sua família que está desviado de qualquer denominação. Pelo amor de Deus, eu preciso dele aqui. Porque eu quero que ele saiba que se ele não for arrebatado, o que esse indivíduo vai sofrer aqui. Não estou falando de inferno não, estou falando de grande tribulação. O inferno é depois. Tem mais coisa lá. Vocês vão... E olha, e cada período é um período probatório. Haverá salvação na grande tribulação. Opa, pastor Daniel, se haverá salvação na grande tribulação, pastor Enilson, que desculpa, vou deitar e rolar. Porque na grande tribulação eu não aceito o sinal da besta. E está resolvido o meu problema. Daniel, eles não sabem o que aguarda eles. Chefe, esse povo vai tremer. Mas essa igreja você pode construir outra. Maior do que essa. Sabe por quê, Daniel? Porque eles vão trazer muita gente aqui quarta-feira. Filho que está desviado. Filho que está nas drogas. Filha que está na prostituição. Filho que está aí. Esposa que está querendo deixar o lar. Quarta-feira. Vou levar esse indivíduo comigo lá na grande tribulação. Vamos ver se ele aguenta. No final, você faz um apelo. Amém? 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 490 anos. Quantos anos já se cumpriram? 480. Falta quantos anos? 7. Mas 7 anos é para mim ou para Israel? Para Israel. Porque nós vamos ser arrebatados antes. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. So